Olá, meu amigo do QG do Investidor, você está sabendo que a Telefônica Brasil, mais chamada de Vivo, vai fazer uma redução do capital social? Mas e aí, você sabe o que é capital social? Você já sabe quais são os impactos que essa redução do capital social vai trazer para você, acionista, sócio da Telefônica Brasil? Você conhece os motivos que levam a empresa a fazer a redução do seu capital social? Sabe interpretar toda essa situação? Então, meus amigos do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e a partir de agora nós vamos descobrir tudo isso. Mas antes, pausa o vídeo, se inscreve no nosso canal, já curte o vídeo, pega o celular, vai lá no Instagram, segue a gente também no Instagram, porque todo dia nós estamos te passando conhecimento por lá. E ao final desse vídeo, vai lá nos comentários, já deixa a sugestão de vídeo para a próxima semana, deixa lá também tuas dúvidas, teus elogios e também as tuas críticas. Então, meus amigos do QG do Investidor, vamos começar. O capital social ele é representado por um valor constante lá no Estatuto Social da empresa. Esse valor ele é formado pela contribuição dos sócios e também pelas reservas da própria companhia. Mas você não pode confundir capital social com o patrimônio da companhia. Por quê? Porque o patrimônio são todos os bens e direitos e também as suas obrigações, o que não pode ser confundido com o capital social, com o patrimônio líquido. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é que alguns motivos podem levar a empresa a reduzir o seu capital social. Só que isso precisa passar pelo Conselho de Administração e depois ser aprovado em Assembleia Geral e dentro das condições já previstas em lei. Nós temos duas situações dessa redução. Uma, irá reduzir de forma nominal. O que seria isso? Essa redução ela é usada quando a companhia ela tem prejuízos acumulados ao longo do tempo. Esses prejuízos acabam por consumir a reserva legal na sua totalidade e aí a empresa precisa fazer uma redução do capital social. É feito um ajuste contábil. Isso não é bom, isso mostra o quê? Que a companhia ela não está gerando lucro. Isso mostra que a empresa ela não está tendo um retorno satisfatório do seu próprio capital. E isso, se não tem uma geração de lucro contínuo, a empresa ela deve ser analisada com muita cautela. Já a outra forma que existe é a redução real, é o que está acontecendo com a Vivo. Essa redução, ela existe uma relação entre o valor reduzido e a redução do patrimônio da sociedade. Deve existir, nesse momento, uma restituição, uma transferência do valor reduzido para os seus acionistas. Nós vamos ver até mesmo dentro do fato relevante essa situação de transferência do valor reduzido no capital social para os seus acionistas. Isso acontece mais pelo excesso de capital. A empresa já não consegue ter um ROI satisfatório para o volume de capital existente. O capital ele já começa a ser considerado até mesmo como se fosse um encargo, algo não muito bom. Por quê? Porque a empresa não consegue transformar aquele capital em retorno. E aí nós temos que abrir um parênteses para explicar o ROI. O ROI é um indicador que mede a capacidade da empresa de gerar valor com base nos recursos que a própria empresa tem. É o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, o que é o ROI? É o lucro da empresa dividido sobre o patrimônio líquido. É o lucro da empresa dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Um ROI ele acaba sendo um indicador de eficiência da gestão. Quanto maior o ROI, melhor a empresa está gerindo o dinheiro dos sócios. Quanto menor o ROI, mais a empresa se mostra ineficiente nessa gestão. Só que você tem que tomar cuidado. Eu estou fazendo aqui uma interpretação bem seca do que seria o ROI. Você tem que prestar atenção que vai depender muito do patrimônio líquido também. Você tem que entender o histórico desse ROI também. Você tem que observar a média do mercado do ROI. Então, isso tudo você tem que observar para não fazer uma interpretação seca. Vamos lá, vamos supor que a média do mercado ali, o ROI fica em torno de 7%. Sua empresa está com 8%. Então, sua empresa está acima da média do mercado. Claramente, você vai ter que comparar ela também com os seus concorrentes diretos. Mas outro ponto para a gente não fazer uma interpretação seca. O ROI é lucro sobre patrimônio. Correto? Lucro sobre patrimônio líquido. O ROI é lucro sobre patrimônio líquido, correto? O patrimônio líquido
subiu de um ano para o outro. O lucro também subiu. O ROI ficou estável, porque tanto o lucro como o patrimônio subiram na mesma proporção. O ROI ficou estável. Aí você olha o ROI e fala, o ROI está estável há 3 anos. Então essa empresa ela está ineficiente. Só que essa empresa ela vem aumentando também o seu lucro, o que não é ruim. Só que chega o momento que foi no caso da Telefônica, esse patrimônio líquido começa a subir demais e ela começa a ter dificuldades para fazer com que esse lucro suba na mesma medida do patrimônio líquido para que o ROI fique estável ou suba, fique cada ano mais alto. Quando isso acontece, a empresa ela pode escolher fazer o que a Vivo está fazendo, uma redução de capital, transferindo essa redução direto para os seus acionistas. Nós vamos ver agora a situação real, onde a Telefônica lançou, divulgou um fato relevante no dia 8 de novembro de 2023 sobre exatamente esse tema, redução de capital. Então vamos lá. Nessa redução de capital, aqui já no início, a Telefônica informou que o seu conselho de administração aprovou e vai ser apreciada e deliberada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária. O que foi que ela aprovou? Uma operação de redução de capital da companhia em 1,5 bilhão de reais, sem o cancelamento de ações de emissão da companhia e mediante a restituição de recursos aos acionistas. Então a Vivo ela informou que vai reduzir o seu capital no valor de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Além disso, ela não vai fazer nenhum cancelamento de ações e ela vai fazer a distribuição desse valor entre os seus acionistas. O que a Vivo poderia fazer? Uma compra de ações e o cancelamento de ações. E ele iria ali aumentar outro indicador, que é o indicador VPA. Ela ia aumentar o valor patrimonial por ação. Mas o que a Vivo vai fazer? Ela vai pegar esse 1,5 bilhão e vai distribuir entre os seus acionistas. Quando ela faz essa distribuição, a quantidade de ações no mercado fica a mesma. E o valor patrimonial, ele vai cair. Ele tende a cair, esse valor patrimonial. Por quê? Porque o patrimônio ali, o patrimônio líquido, ele está diminuindo também. Então, a Vivo ela vai fazer uma transferência do seu caixa para os seus acionistas, para que os acionistas tomem a decisão do que fazer com esse dinheiro. Você, acionista, que vai receber esse dinheiro em junho do próximo ano, tem lá no fato relevante, você vai receber apenas no ano de 2024. Ao receber esse dinheiro, você vai poder tomar uma decisão. Olha, eu vou comprar mais as ações da Vivo. Por que eu vou comprar mais ações da Vivo? Porque eu quero aumentar a minha capacidade, eu quero aumentar o meu percentual de sociedade na Vivo. Ou então, não, eu vou comprar outra empresa. O que é o interessante? Que esse tipo de redução eu não considero uma redução ruim. Não é uma redução ruim. A única coisa que a Vivo tem é dinheiro em excesso e ela já não consegue mais, não por ineficiência, e sim por questões de mercado, e sim por questões econômicas, Ela já não consegue mais fazer uma geração de lucro suficiente para manter o seu ROI, que é um indicador de eficiência, no mesmo patamar, ou até mesmo para aumentar o seu ROI. Então, por que ela vai ficar com o dinheiro se aquele dinheiro ela não consegue investir e ter a mesma eficiência? Para a Vivo é melhor ela reduzir o capital, dar esse dinheiro para o sócio, ele vai tomar a decisão do que fazer com o dinheiro dele e ela vai continuar gerindo até o momento que esse capital social subir novamente, ela fazer uma nova distribuição. Ela vai continuar fazendo a sua gestão eficiente, que é uma gestão eficiente, a da Vivo. A Vivo é a líder do mercado no seu setor de telefonia. A Vivo é uma empresa que está sempre investindo na parte de tecnologia, só que ela não vê mais a diretoria, não vê mais o conselho de administração, não consegue enxergar como melhorar esses investimentos, como melhorar o retorno. Então, para não inventar e acabar tendo um decréscimo ali do seu ROI, um decréscimo da geração de valor sobre o capital social, ela prefere fazer essa distribuição. A Telefônica Brasil ela é uma empresa que está dentro do nosso radar de investimento, tanto que ela faz parte da nossa carteira teórica,
que nós utilizamos, nosso método próprio, o IPL, para escolher essas ações, para escolher essas empresas, já está dando um retorno de 33% nesse ano de 2023, lembrando que é uma situação passiva, né? Nós fazemos a aquisição lá no primeiro pregão, em janeiro, e carregamos sem alterar mais nada. Carregamos e até agora, 12 de novembro, ela está dando um retorno de 33%. Então, meus amigos do QG do Investidor, essa situação já aconteceu com a empresa BR Distribuidora. Ela já teve que fazer uma redução de capital pelo excesso de dinheiro. Olha que coisa boa. É pelo excesso de capital. A empresa ela decidiu o quê? Assim como a BR Distribuidora, a Telefônica Brasil decidiu o quê? Parar e falar assim, olha, eu não vou mais ficar investindo esse dinheiro porque vai acabar atrapalhando o retorno sobre esse capital. O capital está com um volume tão alto, o dinheiro está tão alto, está em tanta abundância que eu vou acabar não tendo um retorno satisfatório. E para não inventar outros investimentos, a empresa preferiu, de forma bem justa, pegar esse dinheiro, distribuir entre os seus acionistas para que cada um tome a decisão do que fazer com isso, podendo comprar mais ações da empresa ou então investir em outras empresas. Isso é bastante interessante, nós não temos um olhar maléfico em relação a isso e devemos esperar os próximos resultados. Resultado anual e o primeiro resultado trimestral do ano também, para a gente ter uma visão do que vai acontecer com a companhia após a divulgação do fato relevante. E nós devemos esperar o terceiro e quarto trimestre do ano de 2024, que vai ser quando, de fato, ela já vai ter pago, distribuído esse capital social entre os seus acionistas, para a gente ver a mudança ali nos indicadores da empresa. Então, meus amigos do QG do Investidor, esse foi mais um vídeo para o nosso canal e até a próxima.